né? Quando o fogo pega no meio, o fogo estrala, né? Ele espalha. Os irmãos que puderem assentar, tá bom? Meus irmãos, dando continuidade então ao nosso assunto sobre escatologia bíblica, hoje é o último dia, né? Do nosso estudo e vamos encerrar hoje em nome do Senhor Jesus, a não ser que Jesus volte no meio do culto, né? Se Jesus voltar no meio do culto, aí nós vamos saber de tudo isso na prática, né? Vamos acompanhar tudo isso na prática aí, né? Glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor então, Apocalipse capítulo 1, né? Que é a nossa leitura, pode ficar sentado, tá, irmãos? Que é a nossa leitura básica, apenas o versículo 1 nós iremos ler aqui, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Então Deus revelou para João tudo o que iria acontecer. Isso é escatologia. Esses são os assuntos, né, que estão em vermelho aí. São todos os assuntos que nós já abordamos desde a primeira quinta-feira do ano passado, quando nós começamos. Tivemos aí uma introdução à escatologia, passamos pelo arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e aqui na terra acontecendo a manifestação e o governo do anticristo com o início da grande tribulação. E na grande tribulação, como o nosso Deus ele é justo, e diz a Bíblia que Deus não quer que ninguém se perca dentro da linha teológica pré-tribulacionista, né? Que é a nossa linha teológica. Como Deus ele é justo e quer que todo homem se salve, nós entendemos então que haverá uma oportunidade na qual, mesmo no período da grande tribulação, para aqueles que aqui ficarem, porque nós cremos que a igreja ela será arrebatada antes, mas ficarão pessoas aí desviados, Deus vai levantar as duas testemunhas para pregar o evangelho. Aí há uma curiosidade, né, sobre essas duas testemunhas, mas que para nós isso é irrelevante, sendo que nós cremos que não vamos estar aqui para ver isso, né? Estaremos lá nas bodas do Cordeiro. E junto com as duas testemunhas também, diz a palavra de Deus que serão levantados 144 mil judeus. Vamos ler esses versículos aqui, para confirmarmos isso? Apocalipse capítulo 7, vamos confirmar isso. Apocalipse capítulo 7, o versículo 13 ao versículo 15. Apocalipse capítulo 7, o versículo 13 até o versículo 15, que diz assim, deixe-me ver aqui se é isso mesmo, tá? 4, versículo 4 primeiramente, né? E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. A epígrafe desse capítulo, epígrafe é esse título que vem aí em cima dos capítulos, diz assim: os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Deus vai levantar 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, e esses 144 mil judeus, eles juntamente com as duas testemunhas, eles terão a responsabilidade de pregar, de proclamar o evangelho para todos aqueles que estarão aqui durante a grande tribulação. Por que estamos trazendo isso? Porque há uma doutrina aí, né, dizendo que esses 144 mil são os que serão salvos. Ou seja, que apenas esses 144 mil é que serão salvos. Bom, se for assim, então nós já perdemos tempo aqui servindo ao Senhor, né? Porque não vai sobrar espaço para nós, não. E diz ainda que são judeus. Então, a salvação, segundo essa doutrina aí, é para 144 mil judeus apenas. Então, todos os gentios estão fora. Mas esses 144 mil aqui é para proclamarem o evangelho durante a grande tribulação. Eles serão marcados por Deus, receberão uma marca na testa, exatamente para contrapor aqueles que vão receber a marca da besta na palma das mãos e nas testas. Esses 144 mil vão receber uma marca da parte de Deus na testa, e essa marca significa que esses 144 mil serão protegidos por Deus
E esses 144 mil serão capacitados por Deus para, durante a grande tribulação, pregarem o evangelho para as pessoas que estão aqui. Exatamente para que, lá no dia do juízo, vimos isso semana passada, lá no dia do juízo, toda desculpa que o homem tentar dar para Deus, essas desculpas serão derrubadas, né? Derrubadas. E Deus poderá então exercer a sua justiça. Onde podemos provar que não são apenas esses 144 mil judeus que serão salvos? Apocalipse 7, o versículo 9, né? O versículo 13 e o versículo 14. Apocalipse 7, 9 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, olha só, uma multidão, não é 144 mil, uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então não é os 144 mil judeus apenas, e aqui eles estão diante do trono de Deus ali no céu. Então uma multidão de todos os povos, tribos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palma nas suas mãos. Pula para o 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, que são do versículo 9 aí, ó, quem são e de onde vieram? Aí vem a resposta, e eu lhes disse: Senhor, tu sabe. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Então aqui está bem claro que junto ali no trono branco estavam sim os 144 mil, evidentemente, mas também estavam todos aqueles que não aceitaram o sinal da besta e não adoraram a sua imagem, foram martirizados, fiéis a Cristo, e agora estão diante do trono de Deus. Então, 144 mil é apenas homens judeus que serão levantados para proclamarem o evangelho ali durante a grande tribulação. Esclarecido, irmão, sobre isso? Então podemos avançar agora para esses dois itens que estão em verde aí, sobre o novo céu e a nova terra e a eternidade. Então hoje nós vamos ver sobre a eternidade com Deus. Semana passada nós abordamos o juízo final. Então, já aconteceu o juízo final, definindo no juízo final o destino de Satanás, o destino de todos os infiéis, dos anjos, dos demônios, né? Da morte, o destino do inferno. O que vai acontecer? Diz a Bíblia, lembrando os irmãos, que estamos ministrando dentro da linha teológica pré-tribulacionista. Quando você vai para o pós e para o meso, isso tudo muda de entendimento. Mas como nós cremos no pré-tribulacionismo, então essa é a nossa linha de entendimento. Então, após o juízo final, que decidiu o destino de todos, o que vai acontecer? Diz a Bíblia que a terra ela será destruída. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, né? Versículo 7 ao 14. Então, aconteceu o juízo final, Satanás, a morte, o inferno, os ímpios, já foram todos lançados no lago de fogo, agora veio o destino da igreja. Qual que é o destino da igreja? Viver a eternidade juntamente com Cristo. E aí, a Bíblia diz então que após tudo isso, e você consegue entender isso dentro de um contexto geral, e não apenas dentro de uns versículos isoladamente. Você tem que entender dentro de todo um contexto. Então, em Pedro, 2 Pedro, no capítulo 7, capítulo 3, né? O versículo 7 ao 14, diz assim, olha só: mas o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que Pedro está dizendo é que após o juízo final, esta terra que nós conhecemos, ela será completamente destruída. O versículo 13 diz assim, olha: mas nós,
segundo a sua promessa, é Pedro falando, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, sem mancha, irrepreensíveis e em paz. Ou seja, Pedro está dizendo, primeiro, que essa terra que agora existe está reservada para o fogo. E que nós, versículo 13, aguardamos novos céus e nova terra. Por que é importante nós entendermos isso? Porque existe uma denominação que é considerada como seita, né? Que ela ensina que o céu, na verdade, será onde? Que o céu, na verdade, será aqui na terra. Só que quando João Batista, e Pedro está confirmando isso, quando João Evangelista, ele vê novos céus e nova terra, esse novo céu e nova terra que ele está vendo, não tem nada a ver com essa terra que nós conhecemos. Porque essa terra que nós conhecemos, ela será destruída, será completamente destruída. Então, quando fala novos céus e nova terra, está se falando de um novo céu e nova terra que não tem nada a ver com a terra humana, que não tem nada a ver com o nosso universo. É um novo céus e nova terra totalmente divino e celestial. Então, não tem nada a ver com essa terra que nós temos aqui. Então, definido o juízo final, o que vai acontecer? Essa terra será destruída, e aí então é criado por Deus novos céus e nova terra, que repito, que não tem nada a ver com a nossa terra que nós habitamos aqui. Então, esse novos céus e nova terra, criado por Deus, é exatamente um lugar celeste. E quando nós vamos para o capítulo 21 de Apocalipse, que vimos na semana retrasada, sobre a Jerusalém que desce do céu, a Jerusalém ali, ela é exatamente a imagem e o reflexo daquilo que será esse novo céu e a nova terra, que são totalmente celestes, divinos, não tem a ver com essa terra, que é o céu em que nós realmente estaremos com o Senhor. Então, a Nova Jerusalém, ela mostra para nós como será a nossa morada futura, como será a nossa vida de eternidade com Deus, nesse novo céus e nova terra. Então, como será? Primeiro, qual que é a característica, né? Qual que é a característica desse novo céu e nova terra, que é o nosso céu, onde está a cidade celestial, na qual definitivamente a igreja passará a eternidade, na qual definitivamente todos nós estaremos com o Senhor para todo sempre e para toda a eternidade. Como será? Então, a Jerusalém que desce do céu, que vai ficar pairando sobre a terra na grande tribulação, vimos isso em estudos anteriores. Essa nova Jerusalém, num primeiro momento, ela está pairando sobre o céu durante a grande tribulação. Vimos aqui a questão do milênio, durante o milênio, e vemos aqui que haverá todo um reinado milenar na terra, mas a igreja em corpo glorioso, ela estará participando desse milênio, nessa nova Jerusalém que está pairando, nesse primeiro momento. Num segundo momento, essa nova Jerusalém celestial agora, ela estará nesse novo céus e nova terra, que não tem a ver, repito, que não tem a ver com essa terra que nós conhecemos. Então, quando nós vemos todas aquelas características que João ele escreve no capítulo 21 de Apocalipse, sobre a nova Jerusalém que está pairando sobre a terra no milênio, é exatamente mostrando como será esse novo céus e nova terra, que é o céu que nós estaríamos para toda a eternidade. Então, ela é o reflexo daquilo que é realmente o céu em que nós estaremos morando para toda a eternidade, nessa cidade celestial. E quais são as características? Primeiro, vamos ver que essa cidade celestial, que estará nesse novo céu e nova terra, que é o lugar que nós estaremos,
Primeiramente, é uma cidade que ela foi preparada, está preparada. Vamos ler, acompanhe comigo, por favor, Hebreus 11:16, vamos ler aqui. Hebreus 11:16, diz assim, olha, 16, mas agora desejo uma cidade melhor, isto é, a cidade celestial. Então os heróis da fé, eles tinham essa ideia de uma cidade diferente. E aqui o Hebreu está dizendo que desejava uma cidade melhor, a cidade celestial. Então é uma cidade que já está preparada na eternidade para que a igreja possa viver para sempre com Cristo, nessa cidade no céu, nesse novo céu e nova terra, que é o céu que a igreja ela vai participar para todo sempre na sua vida eterna. Qual que é a outra característica? Vamos lá. É uma cidade esperada. Essa cidade, que é onde iremos morar para todo sempre na eternidade, é uma cidade que é esperada. Filipenses capítulo 3, o versículo 20, diz assim, olha, mas a nossa cidade está onde? Nos céus. Está vendo? A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu estou tentando explicar aos irmãos aqui de uma forma mais simplificada possível, para que não cause confusão na sua cabeça. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que esse novo céus e nova terra não tem nada a ver com essa terra aqui. É um novo céus e nova terra 100% divino e celestial, no qual estará a cidade eterna celestial que nós moramos para toda a eternidade. Uma cidade que está preparada e uma cidade que é esperada, mas a nossa cidade não está aqui, por isso não é nessa terra. A nossa cidade está nos céus. Hebreus 11:10, o que diz lá? Hebreus 11 e o versículo 10, diz assim, olha só, Hebreus 11:10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus, e essa cidade é a cidade celestial. Capítulo 13, versículo 14, o que diz lá? 13 e 14, porque não temos aqui cidade o quê? Permanente, mas buscamos qual cidade? A futura. Que cidade que é essa? É a cidade celestial que estará nesse novo céus e nova terra, que é um lugar 100% divino e celestial, que é o céu que nós estaremos morando por toda a eternidade. Então a gente começa a entender que o céu não vai ser aqui nessa terra. Porque há uma confusão que essa denominação ela tem, que a restauração da terra, dessa terra vai acontecer. Nós vimos isso aqui. Quando é que vai acontecer a restauração dessa terra, irmãos? Quando será? E responda, por favor. Não vale os pastores. Quando é que vai ser restaurada essa terra que nós estamos hoje? No milênio. Ela vai ser restaurada para a implantação do milênio. Então essa denominação confunde a terra restaurada para o milênio com a cidade celestial, com o novo céu e a nova terra, onde estará a cidade celestial, que é o céu propriamente dito, que todos os salvos estarão para toda a eternidade. Então é uma cidade preparada, é uma cidade esperada. Terceiro, é uma cidade real. Ela existe. Quando você vai para João capítulo 14, versículo 1 ao 3, o que Jesus disse lá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de quem? Do meu pai. Essa casa fica onde? Aqui na terra? Não, no céu. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês que ia preparar o lugar. Então, é uma cidade celestial real, que está preparada para esse momento glorioso, em que, conforme a imagem sugere aí, a igreja estará adentrando ela no novo céus e nova terra, que é o céu propriamente dito, para que ela possa viver eternamente ali com o Senhor. Como será a vida ali? Esteja lá para você saber. Faça tudo para você estar lá. Você vai saber com detalhes como será a vida ali. Prosseguindo, outra característica, a localização dessa cidade é no novo céus e nova terra. Lembre-se, não nesse céus e terra que nós conhecemos, porque isso tudo será
destruído. Apocalipse mostra, tudo será destruído e será criado novos céus e nova terra, repito, novos céus e nova terra que não tem a ver com essa terra, com esse planeta, com esse universo, com o que nós conhecemos, não. É um novo céu e novos céus e nova terra, 100% celestial, onde estará a cidade celestial na qual nós viveremos para sempre, e esse será o nosso céu. Prosseguindo aí agora, vamos lá. Qual que é a descrição? E aí, a descrição da Nova Jerusalém de 21 Apocalipse, que está pairando, é a descrição dessa cidade que estará no novo céu e a nova terra. Então, a mesma descrição que você tem da Nova Jerusalém que está pairando sobre o céu no milênio, é a descrição da cidade celestial definitivamente, onde a igreja estará por toda a eternidade. Vamos ver a descrição, vamos lá. Primeiramente, olha só, lá tem a glória de Deus, a presença de Deus estará neste lugar. A glória do Senhor resplandecerá. Eu não estou lendo os versículos para nós ganharmos tempo. Segundo, é uma cidade que ela é organizada. Ela tem toda uma organização. Então, as características da cidade da Nova Jerusalém, aqui em Apocalipse 21, é as mesmas características. É o reflexo da cidade celestial eterna, na qual todos nós estaremos morando. Vamos ler os versículos aqui. Primeiro, tem a glória de Deus. Segundo, ela é organizada. Então, 21, 12 ao 17, mostra exatamente isso. 12 ao 17, olha só. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E aqui vai mostrando que é uma cidade completamente organizada, porém, já implantada na eternidade, e não mais pairando sobre a terra durante o milênio. Prosseguindo aqui, olha só, tem riquezas incomparáveis nessa cidade, né? Ouro, prata, pedras preciosas, aqui diz, ó, e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro, e aqui vem descrevendo, né, todas as riquezas incomparáveis que tem nessa cidade celestial. Hoje, os homens brigam por causa de ouro, de pedras preciosas, né, de diamante, de tudo quanto é pedras preciosas. E aqui está dizendo que a cidade eterna, ela será, né, terá todas essas riquezas incomparáveis, que não terá valor financeiro nenhum para a igreja. Não terá valor financeiro para ninguém. Por quê? Porque ali nós estamos numa vida, num corpo glorificado, onde não precisamos de riquezas materiais. Prosseguindo aqui, vamos lá, a descrição ainda. Ela ali terá a verdadeira adoração. Ali terá uma verdadeira adoração. Estaremos ali sempre adorando e bendizendo o nome do Senhor. O versículo 21, né, 18 a 21, vai mostrar para nós tudo isso. A cidade não necessita de sol, de lua, porque o próprio Senhor alumiará essa cidade. Então, todas essas características dessa Nova Jerusalém que está pairando sobre a terra durante o milênio, são as características da cidade celestial no novo céus e também na nova terra. E por último, ela tem uma iluminação inigualável, conforme nós vimos aqui. Então, essas são as características e a descrição da cidade eterna, aonde nós para sempre estaremos morando com o Senhor na eternidade. Então, você não tem que se preocupar em detalhes, com detalhes. Você tem que se preocupar em estar ao lado de Cristo neste momento aí, nessa data aí. Essa deve ser a nossa preocupação. Porque quando você vai para a internet, há um grande debate, discussão, não porque o céu vai ser aqui, essa história de céu, que vamos morar no céu, vamos estar na glória, isso tudo é balela. Aí vamos para o outro lado, né, temos o nosso entendimento que sim, estaremos no céu com o Senhor sim, porém um novo céu, uma nova terra que é totalmente celestial. Mas vocês estão errados, porque não tem esse negócio de céu, o céu vai ser aqui na terra, é aqui que nós vamos morar. Não, essa terra não vai mais existir. Então é um debate tremendo sobre isso.
Mas a grande preocupação nossa, irmãos, é que é só para um pré-conhecimento, a grande preocupação nossa deve ser de nós estarmos preparados para estarmos com o Senhor. Essa deve ser a nossa preocupação, entendendo que nós estaremos numa vida eterna com Ele, para todo sempre. Estaremos numa vida eterna com Ele por toda a nossa eternidade. Agora, como será, né? Como será? É o próximo slide ali. Como será? Primeiro, não haverá contaminação ou pecado. Lembre-se, as mesmas características da Nova Jerusalém, que está pairando sobre a Jerusalém terrena no milênio, são as mesmas características da cidade eterna, da Jerusalém celestial, morada definitiva dos salvos na eternidade. Não haverá contaminação ou pecado. Versículo 27 diz assim, né? E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, na eternidade com Cristo, na cidade celestial, só vão entrar aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Não entrará nenhum tipo de contaminação ali. E a igreja estará em corpo glorificado. Se estará em corpo glorificado, logo então, não haverá nenhum tipo de pecado ali. Prosseguindo, é um lugar também aonde não haverá o quê? Tristeza. Nenhum tipo de angústia, nenhum tipo de aflição. Apocalipse 21, versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não haverá morte, não haverá dor. Hoje, nós passamos pela morte, mas na eternidade com Cristo, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá nenhum tipo mais de aflição ou de angústia, né, pelo qual nós passamos aqui nessa terra. Prosseguindo ainda, vamos lá. Não haverá também ali maldição nenhuma, porque ali estará o povo abençoado, que é o povo do Senhor. Não é uma denominação que vai estar ali, não é uma igreja rótulo, mas todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então a nossa eternidade com Cristo será uma eternidade com Cristo, onde não haverá contaminação do pecado, onde não haverá tristeza, onde não haverá maldição, onde não haverá fome e nem sede. Olha que interessante. Onde não haverá fome e nem sede. No capítulo 22, dando sequência a essas características, olha o que João escreve. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus. E do Cordeiro os seus servos e os servirão. E mais na frente, o versículo que eu perdi aqui, diz que não haverá fome ali. Não haverá fome. Apocalipse 7,16 diz assim. Apocalipse 7,16. Nunca mais terão fome e nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Tudo isso é onde? É no ambiente de eternidade. Porque no corpo, né, no corpo glorificado, nós não teremos fome, não teremos sede. Então tudo isso só é possível num ambiente onde seja um ambiente de eternidade, já num corpo glorificado. Prosseguindo aqui também, na eternidade com Cristo, não haverá doenças. Não haverá nenhum tipo de doença, de defeito físico, não haverá nada disso, será uma perfeição total, uma perfeição completa. Então a nossa eternidade com Cristo é uma eternidade aonde nós teremos uma saúde plena, porque no nosso corpo glorificado não há lugar para nenhum tipo de enfermidade, para nenhum tipo de doença. E o que é mais interessante também é que diz aqui que ali não haverá, muda para mim por favor, Milton aí, não estou conseguindo mudar aqui. Não haverá mar, ali será sem mar. Versículo 21, capítulo 21, né? E o verso 21, verso 1, parte B, diz que e o mar já não existe. Agora eu quero perguntar aos irmãos, por que ali não vai existir mar? Hoje, nessa terra existe mar.
Mas na eternidade, na Jerusalém celestial, morada definitiva e eterna da igreja, dos salvos, ali não existirá mar. E por que não existirá mar? Alguém pode me responder? Boa pergunta? Alguém sabe por que não haverá mar? E olha que interessante quando você busca a iluminação da palavra. Não é revelação, porque a revelação já está aí, mas a iluminação da palavra. Ele vê um novo céu, nova terra, onde não haverá mais mar. Por que não haverá mais mar? Porque ali não haverá aquilo que o mar representa. Por exemplo, quando você olha para o mar, o que você lembra? Me ajude aqui. Você olha para o mar. Cite uma coisa que você lembra quando você olha para o mar, irmãos. Alguém pode me dar pelo menos uma resposta? Hein? Praia. Mas não é bem onde eu queria chegar. Não vai ter mar, não tem praia. Mas vamos lá. Outra coisa que você lembra quando você olha para o mar. Hein? Como? Água. Não, ali haverá a água da vida, né? Peixes. Mas os irmãos não alcançaram a iluminação. Mas vamos lá. Quando você olha para o mar, você lembra de separação. Por quê? Porque o mar separa um povo de outro povo. Tem lugar que para você ir, ou você vai de avião ou de navio, porque o mar separa. Então, quando diz que no céu não haverá mar, é porque ali no céu não haverá o quê? Separação. Não haverá separação. Não haverá separação de etnia, não haverá separação de raça, não haverá separação de classe social, não haverá separação de povos, não, ali todos serão um só povo. Por isso que no céu não haverá mar, porque não haverá separação. Quando você olha para o mar, você lembra também, sabe de quê? De tempestade, né? Se olha para o mar, você lembra de tempestade. No alto mar, tempestade afundam navios grandes. Então, quando diz que não haverá mar ali no céu, está dizendo que não haverá o quê? Não haverá lutas. Tempestade é simbologia de luta, de dificuldade, de problemas. Hoje você sofre com problemas, com dificuldade. Tem momento na sua vida que parece que vem uma tempestade tão forte que vai levar tudo, mas lá no céu não haverá tempestade. Não haverá dificuldades, não haverá problemas, porque não haverá mar, aquilo que o mar lembra, não haverá tempestade. Mas quer ver outra coisa importante? Por que no céu não haverá mar, que é a nossa eternidade? É porque no céu também não haverá outra coisa que o mar lembra, que é mistérios. Existem muitos mistérios no fundo do mar, que a ciência não consegue descobrir por causa da pressão da água lá embaixo. No ar, muitos mistérios estão sendo descobertos, inclusive até o novo planeta foi descoberto no ar, no céu aí, né? Do espaço sideral. Mas lá no fundo do mar, tem mistérios que a ciência até hoje não conseguiu descobrir, porque não consegue chegar até lá. Vocês não se lembram aí de um veículo aí que morreu uns empresários ricos aí por causa da pressão do mar. Então, quando a Bíblia diz que no céu não haverá mar, é porque no céu não vai haver mistérios para nós. Então, hoje se discute muito, né? Quem foi que engoliu Jonas, irmãos? Quem engoliu Jonas? A Bíblia fala que é um grande peixe. É a baleia? Não sei. O grande peixe que conhecemos é a baleia, né? Mas eu posso bater o martelo e falar que é a baleia? É o maior que... Eu acho que sim, acho que é o maior que existe, na baleia. Mas é a baleia mesmo que engoliu Jonas? Não podemos bater o martelo, a Bíblia fala um grande peixe. Mas lá no céu, você vai chegar para Jonas, porque você vai conhecer Jonas lá. Você vai chegar para Jonas e vai falar assim, Jonas, vem cá, qual foi o peixe que engoliu você? Foi uma baleia mesmo? Porque nós passamos uma vida inteira discutindo lá que era baleia, não era baleia, é baleia, mas era baleia ou não era Jonas? Aí Jonas vai te responder se era baleia ou não. Por quê? Porque no céu não vai ter mistério nenhum. Tudo aquilo que nós não entendemos hoje, porque é mistério, lá no céu nós vamos entender, porque lá não vai haver mar, lá não vai haver nenhum tipo de mistério. Então, faça tudo para você ir para o céu,
para a eternidade com Cristo, porque todos os mistérios ali serão revelados, porque lá não haverá nenhum mistério. Tudo aquilo que você não entende hoje, tudo aquilo que você não consegue compreender hoje, que não consegue se explicar, porque nem tudo se consegue explicar quando se refere àquilo que é o espiritual bíblico, lá na eternidade com Cristo não haverá mistério nenhum. Todos os mistérios nos serão revelados. Por isso que não vai haver mar. Prosseguindo aí agora, no céu também será um lugar de vida eterna para sempre com Deus. Então, a nossa eternidade, ela é no céu, que nada mais é do que a cidade celestial, implantada nos novos céus e nova terra, criados por Deus, que não tem nada a ver com essa terra que nós conhecemos, e lá será um lugar sem contaminação, sem tristeza, um lugar sem maldição, um lugar sem fome ou sede, um lugar sem doença, um lugar que não haverá mar, porque representa aquilo que o mar, nos lembra, e é um lugar também de vida eterna para sempre com Deus. Agora, como será essa vida eterna na prática? Aí, meu querido, é pedir demais de mim, que eu também não sei. Mas lá nós saberemos, porque lá não haverá nenhum tipo de mistério. Tudo que temos que fazer é estarmos preparados para morrermos salvos ou sermos arrebatados. Porque aí nesse momento aqui, todos os mistérios nos serão o quê? Revelados. Então, mostrando aqui para os irmãos, vamos lá, muda aí, Hamilton, para mim, por favor, não mudou aqui. Lá será um lugar de governo perfeito. Porque será um lugar em que Cristo ele vai governar. Será um lugar também de habitantes perfeitos, porque os habitantes ali será a igreja em corpo glorificado, todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Será um lugar de vida perfeita, e será um lugar de comunhão perfeita. Hoje você tem dificuldades, para ter comunhão com certas pessoas aqui na terra. Um disse-me-disse aqui, uma fofoquinha ali, outra fofoquinha acolá, mas lá não vai ter isso não. Lá vai ser uma comunhão perfeita que nós teremos uns com os outros. Mas a grande pergunta que fica e a pergunta que às vezes as pessoas têm curiosidade: nós nos conheceremos ali na eternidade no céu? O que os irmãos acham? Nós nos conheceremos ali? Sim, irmãos, é óbvio. Quando Davi perdeu a criança, Davi já dizia que iria se encontrar com a criança. Olha, se ele falou isso, é porque dentro dele já existia uma certeza e de uma esperança que na eternidade ele iria ver o bebê dele. Quando você vai para a parábola do rico e do Lázaro, do Lázaro você vê ali. Então sim, lá no céu, na eternidade, nessa cidade celestial eterna, nós nos conheceremos, porém, aí tem que tomar cuidado, porém, dentro daquilo que entendemos num contexto bíblico, será um conhecimento e uma lembrança o quê? Limitada. Como será isso? Ora, Deus é todo poderoso para fazer isso. Sim. Que não era para você lembrar, Então, é óbvio que lá na eternidade, nós não vamos lembrar da vida que tivemos aqui com a pessoa, mas vamos lembrar da pessoa, com uma lembrança limitada. Como é que vai ser isso? Meus irmãos, é Deus, hein? Então é Deus, Diálogo talvez você possa até ter, mas com lembranças limitadas. Por exemplo, o senhor não vai lembrar que é sua esposa, mas vai conhecer ela. Como isso? Esteja lá para saber. Esteja lá para saber. Mas que nós nos conheceremos. Imagine você ir para um céu onde ninguém conhece ninguém. Ir para um céu onde ninguém conhece ninguém.
E a própria Bíblia Sagrada mostra que vai conhecer pela passagem de Lázaro, do rico e do Lázaro. Então, agora, essa é a sua preocupação? Não, se preocupe em ir para lá. Se preocupe em estar com Cristo lá. Porque tudo isso para nós hoje pode parecer confuso, pode parecer um mistério, mas é o que eu disse. Mas quando chegarmos ali, todas as nossas respostas virão. Todas as nossas dúvidas serão sanadas. E aí, você vai ver se você vai conhecer ou não. Hoje talvez você tenha dúvida, mas lá você não terá dúvida nenhuma. Eu só entendo que Deus nos levaria para um lugar onde ninguém conhece ninguém. Onde você passa pela pessoa, mas que céu que é esse? Que ninguém conhece ninguém. Porém, com lembrança, repito, com lembrança limitada. Com lembrança limitada. Você não vai lembrar de coisas ruins, né? Lembrar de vida conjugal, de vida íntima, é óbvio que não. É lembrança limitada. Mas vamos fazer um trato, irmãos? Vamos fazer um trato, um combinado aqui? Vamos fazer um combinado? Vamos ser arrebatados e morrer salvo, e lá nós vamos saber de tudo isso. Nós vamos tirar todas essas dúvidas. Fica firme aí. Fica firme, suporta as lutas, suporta as dificuldades, que todas as suas dúvidas que não podem ser tiradas aqui na terra, não tem como tirar. Nenhum teólogo, ele pode ser bacharel, ele pode ser PhD em divindade, que agora tem isso, né? O cara que forma em PhD em divindade, ele é um especialista em Deus. Ele pode ser um PhD em divindade, nenhum deles vai conseguir sanar todas as suas dúvidas e questionamentos que você tem acerca de como será na eternidade. Mas você estando lá, todas essas dúvidas serão sanadas. Então, para nós concluirmos aqui, a nossa conclusão será com versículos bíblicos. Diante de tudo que nós vemos aqui, desde a primeira quinta-feira, até o dia de hoje, e agora estamos vendo sobre aquilo que mais nos interessa, que é a eternidade com Cristo, que é estar para sempre com Cristo na eternidade. Qual deve ser a nossa postura como igreja de Cristo? Qual deve ser a nossa postura como igreja do Senhor, coletivamente e individualmente? Aqui os versículos bíblicos vão trazer essa resposta para nós. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2, é a nossa primeira postura como igreja do Senhor em relação a tudo aquilo que nós vimos em relação à eternidade. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, você ressuscitou, você não é mais morto espiritualmente, você ressuscitou em Cristo. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. De cima quer dizer do céu, porque é para lá que vamos. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então, primeira postura, para de focar nas coisas dessa vida, e começa a focar nas coisas que estão lá em cima. Para de ficar preocupado ao extremo, né, com as coisas dessa vida, e começa a se preocupar mais com as coisas que estão lá em cima. Se você já ressuscitou com Cristo, você não é mais um morto espiritual, você está vivo em Cristo, então buscai as coisas que são de cima. Por quê? Porque é de cima que vem as bênçãos de Deus para a sua vida. É de cima que vem o socorro de Deus para a sua vida. É de cima que vem as respostas de Deus para a sua vida. É de cima que vem a vitória para a sua vida. Então, busquem as coisas que são de cima. E é para cima que nós também iremos. Para os entendidos, o caminho da vida é para onde? Para cima. Para se desviar do quê? Do inferno que está embaixo. Então, a sua postura deve ser buscar as coisas que são de cima. Primeira postura. Segunda postura, Lucas capítulo 13 e o versículo 24. Lucas capítulo 13 e o versículo 24 diz exatamente assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Essa é a outra postura. Procura entrar pela porta estreita. Porta estreita implica em você negar a si mesmo.
Porta estreita implica em você negar o pecado, os prazeres da carne. É você procurar servir a Cristo com fidelidade, negando a carne, negando o pecado. É você procurar servir a Cristo com toda a fidelidade do seu coração, porque implica em você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir diante a Cristo. A porta larga está aí. Porém, a porta larga leva para o inferno. Mas a porta estreita, que implica em renúncia, ela leva exatamente para você entrar na cidade eterna pelas portas. Para você entrar na cidade eterna junto com Cristo. Qual que é a nossa postura diante de tudo que nós ouvimos aqui? Para de ficar preocupado aí com quem vai ser o anticristo. Para de preocupar com grande tribulação, porque você não vai estar aí. Para de preocupar com essas coisas. Hebreus capítulo 2 e o versículo 1 diz exatamente assim, olha, portanto convém atentarmos com mais diligência. Diligência quer dizer mais zelo, mais cuidado, mais rapidez. Com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então para de ficar preocupado. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Para de preocupar com isso. Atente mais para a sua salvação. Atente mais para você ser fiel a Cristo, porque todas essas dúvidas que você tem e vai continuar tendo, lá serão sanadas. Então convém atentarmos com mais rapidez para aquilo que temos ouvido, a palavra de Deus, para que em tempo algum nos desviemos dessa palavra. Por quê? Porque firmes no Senhor, nós iremos morar com Ele na eternidade. E aí, todas as dúvidas serão sanadas. Então vamos lá, qual que é a nossa postura? Romanos capítulo 13 e o versículo 11, diz exatamente assim, Romanos 13 e o verso 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, e aqui fala da eternidade, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a nossa fé. Você lê esse versículo assim, olha, e digo isto conhecendo o tempo, que é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, a salvação aqui, está falando de um momento que vai acontecer, em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Então fala do arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, todos aqueles que participarem do arrebatamento, para sempre estarão com a sua salvação garantida. E ela está mais perto de nós do que nós imaginamos. A consolidação da nossa salvação é no arrebatamento da igreja. E ela está mais perto do que nós imaginamos. Então, nossa postura é não ficar preocupado com isso, com aquilo, não ficar preocupado quem vai ser anticristo, quem vai ser a besta, não ficar preocupado como é que vai ser, não. A nossa postura é nos preocuparmos em atentarmos para a grande salvação que está mais perto do que nós imaginamos. Qual que deve ser a nossa postura? 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 9, que diz assim, mas como está escrito, preocupa com isso daqui, ó. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Então começa a se preocupar com aquilo que você ainda não viu, nem ouviu. O que você não viu e nem ouviu? Você não viu ainda a Nova Jerusalém. Você não ouviu ainda o coral de anjos cantando. Então preocupa com isso. Por quê? Porque sendo arrebatado, você vai ver tudo isso, você vai ouvir tudo isso, e o que é melhor, você vai cantar no coral juntamente com os anjos ali na eternidade. É isso que nós temos que nos preocupar. Qual deve ser a nossa postura? Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a última parte diz o quê? Ser fiel até a morte, e vai acontecer o quê? E dar-te-ei a coroa da vida. Essa deve ser a sua postura. Então você não precisa voltar para casa preocupado, com tanta dúvida que você tem de como será. Não volta para casa preocupado com isso não. Se preocupa em continuar servindo a Deus, adorando a Deus, sendo fiel a dele, batalhando pela fé que um dia foi dada a você. Por quê? Porque se você morrer, você morre salvo. E se o arrebatamento acontecer, você também será arrebatado. E aí,
todas as suas dúvidas serão sanadas por aquele que é o único capaz de sanar as nossas dúvidas, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E para terminarmos, Hebreus 10, 37, eu coloquei como último versículo aqui qual deve ser a nossa postura. Porque às vezes você está passando, por tanta luta, por tantos problemas, tantas dificuldades, e muitas pessoas desviam da caminhada, e muitas pessoas acabam parando na caminhada e até mesmo perdendo a salvação por causa das lutas, das dificuldades, e aí ele perde a oportunidade de passar a eternidade com Cristo. E o escritor aos Hebreus diz assim, olha, porque ainda, vamos ler o versículo 36 anterior, porque necessitais de paciência, é o que nós precisamos, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paciência aqui está no grego perseverança, porque precisamos de perseverança, para depois de haver feito a vontade de Deus, você possa alcançar a promessa. Não é promessa de um carro, de uma casa, de um emprego, não. A promessa aqui é a promessa da cidade celestial que nos aguarda. Essa é a promessa. Então precisamos de ser perseverante, porque agora depois que nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós não podemos perder essa promessa, que é o arrebatamento da igreja, e assim estamos para sempre com o Senhor. Tenha paciência, tenha perseverança. Sabe por quê? Porque por um poucochinho de tempo, o que há de vir, virá e não vai tardar. Tenha perseverança. Independente das suas lutas, das suas dificuldades, tenha perseverança. Eu sempre conto uma ilustração que, vamos imaginar que você tenha que nadar 50 quilômetros. Aí a pessoa vai e nada 10 quilômetros, nada 20 quilômetros, ali cansado, dá vontade de parar, mas é 50 quilômetros, ele tem que prosseguir, mas ele tem perseverança, ele nada 30 quilômetros, e o cansaço vem, nada 40 quilômetros, o cansaço vem, nada 49 quilômetros. Aí quando chega em 49 quilômetros, ao invés dele prosseguir, porque falta 1 quilômetro só, o que ele faz? Ele diz assim, olha, eu não aguento mais, eu vou voltar para descansar. Você entendeu? Ele nadou 49 quilômetros, faltava 1 quilômetro para ele completar os 50 quilômetros, mas por falta de perseverança, devido ao cansaço, ele preferiu voltar 49 para trás para descansar. Sendo que faltava apenas 1 quilômetro para ele completar o percurso dele. E muitos crentes estão agindo assim. Estão servindo a Deus há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus para alcançar a promessa, mas quando a promessa está aí chegando, batendo as portas, é um pouquinho de tempo só, a promessa está se cumprindo aí, o que ele faz? Devido às lutas, os problemas, dificuldades, ele volta para trás. E aí, morre aí, num acidente, morre de uma doença qualquer, de um infarto, e morre sem salvação, depois de tantos anos, sem alcançar a promessa da vida eterna, que é a promessa que Deus para nós. Então, aguenta mais um pouquinho, está difícil, a luta está grande, tem vezes que dá vontade de você chutar o balde mesmo, sabemos disso. Tem vezes que dá vontade de você desistir de tudo, tem vezes que dá vontade de você largar tudo, tem vezes que dá vontade de você abandonar o Senhor, porque às vezes é tanta luta, é tanta dificuldade, tanto problema que você está passando, às vezes o seu vizinho que não é crente não está passando por nenhum problema, às vezes um parente seu que é um adúltero, que é um profano, vive uma vida tão tranquila, tão maravilhosa, entre aspas, às vezes algum amigo seu que é profano, vive uma vida tão fácil, e você naquela batalha, naquela luta, é tribulação para lá, tribulação para cá, e você não consegue entender, parece que Deus cruzou os braços lá no céu e abandonou você, e você está aí já pensando em desistir. Aguenta só mais um pouquinho, só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não vai tardar. E quando você nem bem menos pensar, a vitória estará em suas mãos, e a promessa de Deus, ela será cumprida. Vamos estar em pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que eu não sou
açougueiro para ficar enchendo linguiça. Quem enche linguiça é açougueiro. Aqui então nós encerramos essa série de estudos sobre escatologia bíblica. É bem verdade que nós deixamos de passar aqui muitas informações para os irmãos, e até mesmo algumas informações que traria mais confusão do que edificação, a gente deixou de trazer essas informações. Mas dentro daquilo que a Assembleia de Deus crer, sobre escatologia, nós podemos aprender muita coisa importante aqui. Mas de tudo aquilo que nós aprendemos, de tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessas 7 ou 6 quinta-feiras, o importante é: continue firme na presença do Senhor para você alcançar a eternidade. Isso é o que é mais importante. Porque tudo isso é para conhecimento. Mas o mais importante é você perseverar no caminho do Senhor, porque ali nós não vamos... indo para a eternidade, nós vamos ver tudo isso na prática. Hoje nós estamos aqui apresentando uma teoria daquilo que a Bíblia nos mostra como pode ser. Mas estando com Cristo na eternidade, você vai sentir e viver como realmente é. E isso que é o importante para nós. Posso orar, pastor? Pastor, pode orar? Vamos orar então, agradecendo a Deus, depois estará passando para o pastor, para que ele possa fazer a finalização. Senhor Deus, nós glorificamos o teu nome. Nós te bendizemos, ó Deus, e te agradecemos pelos dias que nós passamos aqui, ó Pai, meditando na tua palavra sobre esse tão complexo assunto, ó Deus. Que esses estudos que nós tivemos aqui, ó Deus, sirva para nos trazer um despertamento espiritual. Para que mais importante, ó Deus, do que aquilo que nós entendemos que vai acontecer, que nós possamos participar daquilo que vai acontecer junto contigo na eternidade. Que esse estudo tenha sido, ó Deus, um estudo de despertamento, de edificação, para que a tua igreja possa se firmar na tua palavra, ó Deus. E acima de tudo, ó Deus, possa se manter fiel, independente, ó Pai, de qualquer luta ou dificuldade, para que quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, ou se alguém aqui partir para a eternidade, possa partir salvo, e assim para sempre, ó Deus, ter a sua salvação garantida na sua presença. Aplica a tua palavra ao nosso coração. É o que nós te pedimos, ó Deus, e nos ajuda a sermos fiéis a ti, para vivermos a eternidade com o Senhor para todo sempre. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos podem estar sentados. Aí você está vendo o nosso recente canal no YouTube. Tem uns 2 anos que a gente abriu esse canal, quando tinha a pandemia e a gente tinha que dar os estudos de professor via online, então houve necessidade. E nesse canal aí você tem todos os estudos que foram dados aqui, desde a primeira quinta-feira. Esse de hoje vai estar lá amanhã, todas as 7 quinta-feiras estará lá. Se você perdeu ou quiser rever, rever, é só você acessar ali que você vai assistir novamente ali. Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço os irmãos, e agradeço ao pastor pelo convite, e agradeço os irmãos pela paciência que os irmãos tiveram em nos tolerar aqui essa 7 quinta-feira. Não é fácil você ver a cara do indivíduo bonito igual eu aqui toda quinta-feira, não. Mas, eu agradeço aos irmãos pela paciência que os irmãos tiveram aí, e estamos à disposição, viu, pastor? Estamos sempre à disposição dos irmãos ali para abordar outros temas que os irmãos acham interessante. E continue orando por nós, irmãos. Ore por minha vida, minha esposa, meus filhos. O ministério de ensino da palavra, ele é muito, digamos assim, complexo. Porque o ministério do ensino da palavra em si, ele é pouco valorizado. Estou mentindo, irmão Cláudio? Ele é pouco valorizado. As pessoas dão muito valor a pregador de movimento que vem aqui, pula, grita, sapateia, rodopia, faz o movimento dele, receba, ninguém recebe nada. Dão muito valor a isso. Mas o ministério da palavra de ensino é pouco valorizado. Mas eu louvo a Deus que os irmãos aqui provaram que os irmãos gostam do ensino da palavra. E os irmãos estão de parabéns. Pode ter certeza que uma igreja que ela valoriza o ensino da palavra é uma igreja que ela é estruturada para suportar toda a dificuldade e todas as lutas. Que Deus abençoe os irmãos e até uma outra oportunidade aí, em nome de Jesus.